Vivemos uma geração em que muitas igrejas falam em fogo, poder e avivamento. Mas, por trás do brilho dos holofotes, do som ensurdecedor das músicas e das palavras inflamadas dos púlpitos, pode estar escondida a maior infiltração do diabo. Não é novidade. O inimigo sempre tentou se vestir de santo para enganar o povo de Deus. Mas hoje, ele não precisa mais se disfarçar tanto. Igrejas o recebem de portas abertas, chamando sua atuação de unção, e seus enganos de avivamento. C.S. Lewis disse certa vez que o maior triunfo do diabo é convencer o mundo de que ele não existe. Mas no nosso tempo, parece que ele foi ainda mais ousado. O triunfo dele é convencer a própria igreja de que ele é o Espírito Santo. E enquanto multidões correm atrás de promessas fáceis, de milagres instantâneos e de um evangelho sem cruz, poucos percebem que estão caminhando diretamente para o abismo. Neste vídeo, eu quero abrir seus olhos para essa realidade. Quero mostrar, à luz da palavra de Deus, como Satanás tem se infiltrado nas igrejas, como líderes têm se transformado em falsos apóstolos, e como você pode discernir entre o verdadeiro fogo do Espírito e o fogo estranho que leva à perdição. Para entender o que está acontecendo hoje em muitas igrejas, precisamos voltar ao alerta do apóstolo Paulo. Em 2 Coríntios 11, 13 e 15, ele escreveu: Pois os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transformem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Paulo não falava de gente de fora da igreja. Ele falava de pessoas que estavam dentro, pregando em nome de Cristo, mas que não eram de Cristo. Homens que tinham aparência de piedade, mas cujo coração estava dominado pelo engano. Isso é assustador, porque o diabo não precisa entrar nas igrejas com chifres e rabo, assustando todo mundo. Ele se infiltra com Bíblia na mão, com discurso bonito, com aparência de santidade. E Paulo diz, não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Isso significa que nem todo brilho vem de Deus. Nem toda emoção é do Espírito Santo. Nem todo milagre é sinal da presença de Cristo. Jesus já havia avisado isso em Mateus 7, 21, 23. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Percebe? Eles não eram ateus. Não eram inimigos declarados. Eram pessoas que profetizavam, expulsavam demônios e faziam milagres, e mesmo assim, Jesus os rejeitou. Hernandes Dias Lopes costuma dizer, a igreja precisa mais de discernimento do que de barulho. Porque barulho até o diabo sabe fazer. O que ele não consegue imitar é um coração quebrantado diante de Deus. E aqui está a chave. O verdadeiro evangelho sempre aponta para Cristo crucificado, não para o pregador. O verdadeiro Espírito Santo sempre conduz ao arrependimento, não ao entretenimento. Paulo, em 1 Coríntios 2:2, declarou, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. Esse é o centro. Esse é o padrão. Quando a pregação deixa de ser Cristo, e passa a ser poder humano, espetáculo e promessa de prosperidade, podemos ter certeza, já não é o Espírito Santo quem está ali. É outro Espírito. A Bíblia nos dá exemplos claros do que acontece quando os homens tentam adorar a Deus do seu jeito, sem obedecer à sua palavra. Fogo estranho de Nadab e Abiú, Levítico 10. Nadab e Abiú, filhos de Arão, ofereceram diante do Senhor um fogo que ele não havia ordenado. Era culto. Era sacrifício. Era oferta. Mas não era do jeito de Deus. E a Bíblia diz, saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu. Essa história é um alerta. Nem todo fogo é aceito por Deus. Há cultos que parecem cheios de fervor, mas que são, na verdade, fogo estranho. Podem emocionar multidões, mas não sobem como aroma agradável ao Senhor. Simão, o mágico, Atos 8. Outro exemplo é Simão, o mágico. Ele via os apóstolos impondo as mãos e o Espírito Santo sendo derramado. E o que ele fez? Tentou comprar esse poder com dinheiro. Para Simão, o evangelho era um espetáculo, uma oportunidade de engrandecer a si mesmo. Quantos hoje repetem o mesmo erro? Usam o nome de Cristo como vitrine, como meio de manipulação, como negócio. Livro aberto História dos Avivamentos.
Se olharmos para os verdadeiros avivamentos da história, como o movimento de Jonathan Edwards no século XVIII ou o avivamento do País de Gales em 1904, veremos um padrão: eles não foram marcados por barulho e show. Foram marcados por arrependimento profundo, confissão de pecados, lágrimas e transformação de vida. O verdadeiro fogo de Deus não produz celebridade, mas quebrantamento. E hoje, o que vemos? Igrejas lotadas de espetáculo, mas vazias de palavra. Pessoas correndo atrás de profecias de vitória, mas escondendo o pecado debaixo do tapete. Pregadores prometendo riqueza e sucesso, mas que eles mesmos vivem na escravidão da imoralidade e da corrupção. Cultos em que se fala mais do apóstolo da igreja do que de Jesus Cristo. C.S. Lewis, em suas cartas de um diabo a seu aprendiz, colocou na boca de um demônio aprendiz a estratégia de desviar os cristãos da verdade usando distrações religiosas. Lewis tinha razão: o diabo não precisa destruir a igreja de fora, quando consegue corrompê-la por dentro. E aqui está a grande ironia: muitas igrejas acreditam estar expulsando demônios, mas na verdade estão aplaudindo a sua atuação. Estão chamando o engano de unção, estão abraçando o fogo estranho como se fosse avivamento. E eu pergunto: será que não é exatamente isso que está acontecendo diante dos nossos olhos hoje? Igrejas que brilham por fora, mas que por dentro já estão consumidas por um fogo estranho. Se Satanás se apresenta como anjo de luz, então precisamos perguntar: como ele age nas igrejas de hoje? A Bíblia nos dá pistas. Taxinha 1. Infiltração na doutrina. Paulo advertiu em Gálatas 1:8. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. O diabo tem um plano claro: corromper a mensagem. Quando o evangelho deixa de ser sobre a cruz, sobre arrependimento e santidade, e passa a ser sobre riqueza, autoestima e sucesso, já não é mais evangelho. É heresia disfarçada de boa notícia. Taxinha 2. Emoção acima da verdade. Em 2 Timóteo 4:3, Paulo profetizou: pois virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Muitos hoje não querem ouvir a palavra que confronta. Querem apenas a palavra que massageia. E o diabo se aproveita disso. Ele enche os templos de barulho, de emoção, de espetáculo, mas tira de lá a cruz. Taxinha 3. Culto ao homem. Outra estratégia é colocar o homem no centro. Pastores que viram celebridades, líderes intocáveis, profetas que se colocam acima da própria Escritura. Isso já acontecia em Corinto, quando uns diziam: eu sou de Paulo, outros: eu sou de Apolo. Paulo os repreendeu porque o Evangelho não exalta homens. Mas hoje, muitos se ajoelham diante de apóstolos e bispos como se fossem mediadores entre Deus e os homens. Taxinha 4. Uma igreja dividida e sem amor. C.S. Lewis escreveu que o diabo prefere uma igreja fria, dividida e sem amor a um mundo sem religião. Por quê? Porque uma igreja corrompida dá mais poder ao inferno do que 1000 ateus juntos. O diabo não teme barulho, não teme movimentos, não teme multidões. Ele teme uma igreja que vive em santidade, em unidade e em amor verdadeiro. Essa é a realidade. Muitas igrejas hoje estão com as portas abertas para o diabo, mas acreditam estar recebendo o Espírito Santo. Estão abraçando a falsidade como se fosse verdade. Estão vivendo sob fogo estranho, achando que é avivamento. Se o diabo se infiltra na igreja, se falsos profetas se levantam e se o fogo estranho consome multidões, então o que nós devemos fazer? A palavra nos mostra o caminho. Taxinha 1. Examine os frutos. Jesus disse em Mateus 7:16. Pelos seus frutos os conhecereis. Não é pelo tamanho do templo, nem pela quantidade de milagres aparentes, nem pelo barulho que fazem. É pelo fruto. O verdadeiro evangelho gera arrependimento, santidade e transformação de vida. Se uma igreja fala de poder, mas não fala de pecado, cuidado. Se fala de vitória, mas não fala de cruz, cuidado. Taxinha 2. Teste os espíritos. Em 1 João 4:1, está escrito: amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nem todo arrepio é o Espírito Santo. Nem toda profecia vem do céu. O cristão verdadeiro precisa testar, confrontar tudo com a palavra. Se não estiver na Bíblia, não é de Deus. Taxinha 3. Busque a centralidade de Cristo. O verdadeiro Espírito Santo nunca glorifica o homem, nunca promove bagunça, nunca se contradiz com a Escritura.
Ele sempre aponta para Jesus. Paulo disse em Colossenses 1:18, para que em tudo tenha primazia. Se Cristo não está no centro, então já é outro evangelho. Taxinha 4. Permaneça na palavra. O salmista declarou em Salmo 119:105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Em tempos de engano, a única âncora é a palavra de Deus. Sem Bíblia, a igreja se perde no vento das emoções. Com Bíblia, a igreja permanece firme na rocha. Não se engane, meu irmão, minha irmã, o diabo sabe fazer milagres, sabe provocar emoções, sabe manipular multidões. Mas o que ele nunca vai conseguir imitar é uma vida verdadeiramente transformada pelo sangue de Cristo. Por isso, não corra atrás de fogo estranho. Corra atrás da palavra eterna. Não busque homens. Busque a Cristo. Não se contente com barulho. Busque o silêncio da oração e a voz suave do Espírito Santo. Hoje nós vimos que nem todo fogo é fogo de Deus. Nadab e Abiú acenderam fogo estranho e foram consumidos. Simão, o mágico, tentou comprar o poder do Espírito e foi repreendido. Paulo alertou que Satanás se disfarça de anjo de luz. E Jesus deixou claro que muitos que profetizam, expulsam demônios e fazem milagres ouvirão no juízo: nunca vos conheci. Isso é sério. Porque uma igreja pode estar cheia de fogo, mas se não for o fogo do Espírito Santo, será consumida pelas chamas do inferno. O verdadeiro evangelho não é sobre milagres fáceis. Não é sobre vitória sem cruz. Não é sobre prosperidade sem santidade. O verdadeiro evangelho é sobre Cristo crucificado e ressurreto. É sobre arrependimento, perdão e vida nova em Jesus. Por isso, eu faço um apelo a você. Examine sua fé. Não se deixe enganar por aparência de poder. Teste os espíritos. Volte-se para a palavra. Volte-se para Cristo. Em um tempo de tantos enganos, a sua segurança não está em seguir multidões, mas em se render à verdade do Evangelho. E essa verdade é simples, mas poderosa. Só Jesus salva. Só Jesus liberta. Só Jesus é o verdadeiro fogo que purifica, que transforma e que nunca se apaga.